Você já parou para pensar que o cenário atual de guerra parece um pesadelo de Hollywood? Imagine uma nação que, ao invés de avançar com tecnologia, enfrenta um colapso completo, onde soldados famintos e desesperados usam capacetes ontem destinados à proteção, mas agora viraram símbolos de covardia e desespero. É exatamente isso que estamos presenciando na frente de batalha na Rússia. Nos filmes mais sombrios, vemos o horror se desenrolar, recursos escassos, logísticas colapsadas, e homens que antes eram guerreiros, agora caminhando como espectros. Um vídeo chocante mostra um soldado russo usando seu capacete para proteger um amigo preso sob ele. Poucas horas antes, esse mesmo capacete foi uma proteção, agora virou um escudo contra a escuridão do desespero. O cheiro de água salgada e de pasta encharcada toma conta do ar. Sons de passos trôpegos e respiramentos ofegantes ecoam na distância. Mas o mais assustador, esse soldado não sabe se vai sobreviver ao dia. Rádios de comunicação silenciaram, levando a sensação de que toda esperança foi trocada por silêncio mortal. Em um mundo esquecido pela humanidade, eles parecem ser apenas sombras de si mesmos. A carne de seus rostos, a umidade do suor, o peso da derrota. Tudo revela um exército que perdeu sua moralidade, sua força, sua alma. E essa crise vai além da linha de frente. Uma crise econômica monstruosa ameaça destruir tudo. Imagine o coração de um país parado. A produção de álcool, que sempre foi o combustível invisível do exército russo, agora será aumentada em quase 30%. Energia líquida que dava coragem aos soldados. Agora será taxada até o limite da insanidade. Em janeiro de 2026, uma garrafa de vodka de meio litro custará 409 rublos, um preço que poucos podem pagar. A consequência? Soldados famintos sem grana, desesperados. Relatos de regiões como Yakutia mostram que o pagamento caiu por terra. Promessas de bônus que pareciam sonhos dourados se tornaram promessas vazias. Milhares de soldados enviados à morte, sem esperança de pagamento ou conforto. Eles não lutam por patriotismo, mas por uma sombra de salário, uma gota de coragem que há muito desapareceu. E aí, quando o álcool se torna inacessível, o que sobra? Rebelião. Desertores, grupos armados, corpos abandonados nas trincheiras. Mais de 50 mil homens já desapareceram da guerra. Muitos que fugiram não querem mais lutar, querem apenas sobreviver. Outros, cansados do toque da morte, usam armas roubadas, transformando-se em bandos armados. O Kremlin, desesperado, recorre a métodos brutais. Soldados que tentam fugir são fuzilados por seus próprios comandantes. Pessoas que tentam escapar da guerra são caçadas até suas próprias casas. Famílias são ameaçadas, obrigando homens e jovens a retornar para a frente. Tudo isso mostra uma verdade devastadora. A estrutura militar russa está se despedaçando. O exército está morrendo por dentro, desmoralizado, sem comida, sem combustível, sem esperança. As perdas já ultrapassam 1 milhão de vidas, entre mortos, feridos e desaparecidos. E a cada dia a sua força diminui, transformando-se em areia escorrendo por entre os dedos. Esse cenário não é uma história fictícia. É a dura realidade de uma nação que, ao tentar impor sua força, está se destruindo do lado de dentro. Uma guerra que, na verdade, é uma batalha de sobrevivência, de moral, de esperança. Um país que está perdendo não só seus soldados, mas também seu próprio futuro. Nos momentos mais sombrios, os soldados russos enfrentam uma cena de horror que parece surgir de um sonho distorcido. A visão de seus companheiros cobertos de água e entraçados na lama, esperando sacrifício, é uma imagem que grita a quebra total do moral. Após o colapso da humanidade e da moralidade, eles ficam ali, quase como figuras de pão molhado em um campo de desespero. Parece que até a esperança foi destruída no arme, um símbolo silencioso do colapso total. Esses soldados que antes confiavam nos seus líderes, agora traçam em uma espalha de água, aguardando por algo que nunca virá, a promessa de retorno, de sobreviver. Mas essa esperança, essa ilusão de segurança, está cada vez mais distante. Os próprios líderes, como Putin, abandonaram suas forças à própria sorte. Jogaram seus homens em condições medievais, onde a fome e a loucura se tornaram companheiras diárias. Esse cenário de miséria não é por acaso. É o reflexo de uma crise profunda, uma falência sistemática do Estado na linha de frente. A logística, que sempre foi uma fraqueza na doutrina militar russa, agora é uma estratégia de sufocamento. A guerra não se resume a veículos sendo atingidos ou suprimentos sendo cortados. Está mais obscura. O coração econômico da Rússia está parando.
Sem recursos para alimentar seus soldados, o país retira da única âncora de esperança deles, seu líquido de coragem, a vodka. Aprofundando essa crise, o Ministério das Finanças, diante de um dos maiores déficits orçamentários da história, prepara uma medida drástica. A partir de janeiro de 2026, o preço mínimo de 0,5 litros de vodka elevará-se em 17,1%, chegando a 409 rublos. Para bebidas como cognac e uísque, o aumento será de até 28%. Esses números podem parecer inflação comum, mas representam uma catástrofe silenciosa para as forças que lutam na frente. Por quê? Porque vodka é a moeda não oficial da coragem. É o que impulsiona os soldados a enfrentar o frio, a morte e a fome. É o que lhes dá força para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Mas agora, o Kremlin planeja retirar esse combustível. E o que acontecerá quando o suprimento de coragem secar? A resposta é um silêncio inquietante. Os soldados, privados da única coisa que os mantém de pé, terão suas forças destruídas por dentro. A crise se aprofunda, não apenas na frente, mas no coração do próprio exército. Quando um soldado não consegue mais confiar na promessa de repouso, quando sua alma está seca e sua esperança cada vez mais distante, o que sobra? Revolta. E ela pode estar mais próxima do que imaginamos. O que se esconde atrás dos muros de poder é uma emergência que ameaça transformar esses guerreiros em uma massa de dor e fúria. Se a destruição do moral já é visível, o que acontecerá com o futuro? Cada dia que passa, mais soldados desertam. Mais mentes e corpos jovens desaparecem no nevoeiro da desesperança. E o que o Kremlin acha que será a consequência de tudo isso? Uma força sem comando, uma legião de soldados que ao invés de proteção só trazem ruínas. A maior dúvida que permanece: qual será o próximo passo nesses territórios de sangue e silêncio? O exército russo enfrenta uma crise sem precedentes. Os soldados que deveriam lutar com coragem, estão sendo abandonados à própria sorte. Mas por quê? Porque a vodka passou a ser o combustível não oficial dessa força. A coragem que une esses homens e mulheres que enfrentam a morte em trincheiras congeladas, muitas vezes se esvai no fundo de uma garrafa barata. Historicamente, a vodka era usada pelo Estado russo para anestesiar e controlar seus soldados. Agora, essa estratégia virou uma armadilha fatal. O déficit orçamentário do Kremlin atingiu níveis astronômicos, prevendo uma falta de 5,7 trilhões de rublos em 2025. Assim, o próprio Estado começa a tributar sua força com um efeito destrutivo. Putin está punindo seus soldados, elevando o preço da vodka para equilibrar as contas. Essa medida faz com que muitos, desesperados, recorram a bebidas falsificadas e legais mortais. Produtos como pseudorum e pseudowhisky começam a dominar o mercado negro. Especialistas alertam: os mais vulneráveis, soldados de baixa renda e suas famílias, vão buscar esse álcool clandestino. O resultado? Uma onda de envenenamento por metanol se espalha entre as tropas. A desordem e o caos tomam conta das trincheiras. Como consequência, o Kremlin está preparando uma fonte de destruição dentro de sua própria força armada. Mas o caos não para por aí. A crise financeira dos soldados é mais evidente do que nunca. País que dizia ter uma força de mercenários agora sofre por falta de dinheiro para pagar seus próprios homens. De regiões como Yakutia, no extremo leste, chegam relatos de uma verdadeira quebra do sistema. O próprio ministro de Finanças de Yakutia admitiu que os pagamentos aos soldados foram suspensos devido à escassez de fundos. Promessas de bônus recordes de 2,6 milhões de rublos, ou cerca de 29 mil dólares por soldado, viraram papel sem valor. Outras regiões como Tatarstan, Chuvashia, Mariel e Samara, também tiveram que reduzir esses bônus de 2 milhões para apenas 400 mil rublos. Por que tudo isso acontece? Porque o exército russo, que se dizia forte e imbatível, agora se vê sem dinheiro, sem esperança e à beira do colapso total. Os soldados que deveriam defender a pátria, estão sendo entregues a um destino fatal, não por vontade própria, mas por uma gestão de crise que parece não ter saída. E a questão que fica no ar: até onde esse sistema pode aguentar? Quando os próprios soldados, a última linha de defesa, começarem a desertar por fome, pobreza e desilusão, o que será de um país que já perdeu sua força? A verdade é que enquanto o Kremlin tenta esconder essa crise, o que se revela é um sistema à beira da implosão. A fome e a pobreza, a deserção, tudo isso aponta para o fim de uma máquina de guerra que aos poucos, perde a sua cabeça. O cenário na Rússia de hoje é mais que uma guerra.
É uma crise humanitária silenciosa, que revela o colapso de uma nação. Você consegue imaginar um exército sem recursos, sem salários, sem esperança? E todas essas histórias de soldados desolados, abandonados à sua própria sorte? Essa é a dura realidade que enfrentam os militares russos agora. O relatório mais recente das regiões federais revela uma verdade assustadora. Yakutia, por exemplo, não consegue pagar seus soldados. Os cofres estão vazios. Assim como em Tatarstan, Chuvashia, Mariel e Samara, onde os bônus de contratação despencaram de 2 milhões para menos de 400 mil rublos. Uma passagem rápida, um símbolo de que o sistema está condenado a desmoronar. Mas o que isso realmente significa? Que os soldados estão lutando com a esperança de sobreviver, não por uma causa. Sem dinheiro, sem comida, sem perspectiva. Eles são apenas peões descartáveis no tabuleiro do Kremlin. E a crise se aprofunda. Segundo a inteligência militar ucraniana, mais de 50 mil soldados já fugiram desde o início da invasão na Ucrânia. Pense nisso. Várias divisões inteiras evaporaram. Em apenas 9 meses, mais de 25 mil militares desertaram do Distrito Militar Central. O que motiva essa fuga? Não são acampamentos antirrussos ou ativistas. São homens que querem apenas sobreviver. Quando percebem que vão virar carne de canhão sem saída, eles fogem, muitos com armas e equipamentos nas costas, formando grupos armados, à solta na própria Rússia. Mas o Kremlin não aceita perder seu exército assim tão facilmente. A resposta? Métodos que remetem ao stalinismo. Comandantes enviando soldados desarmados para o abismo, disparando contra seus próprios homens, uma verdadeira barbárie. Comunicações interceptadas confirmam essa brutalidade. Um soldado implora por misericórdia, enquanto seu comandante os empurra para áreas repletas de cadáveres. Uma cena de horror que denuncia um exército que aparentemente deixou de ser uma força militar para se tornar uma farsa de controle e medo. E o mais chocante? Tudo isso acontece enquanto o Estado Rússia tenta esconder a verdade. Os números são alarmantes. O que sobrou? Uma força de guerra desmoralizada, enlutada e à beira do desespero. Essa não é uma guerra, é uma desintegração lenta de uma nação inteira, e ela está acontecendo bem diante de nossos olhos. Quem poderia imaginar que a maior potência nuclear estaria a ponto de perder sua própria armadura interna? E a resposta talvez esteja escondida na simples verdade. Quando o dinheiro acaba, a lealdade também desaparece. O que será que sobra? Rejeição, revoltados. A chama de uma rebelião que ameaça destruir toda uma estrutura. É aí que a história dá uma reviravolta surpreendente. Tudo indica que, no fundo, o exército russo está morrendo de fome, de sede, de esperança. E a maior arma que eles têm agora é o silêncio ensurdecedor da derrota. Imagine uma cena de caos total. Comandantes russos enviando suas próprias tropas para a morte, enquanto atiram contra eles para evitar deserções. Sons de tiros e gritos ecoam. As comunicações interceptadas confirmam uma brutalidade sem precedentes. Mais de 12 generais e 6.103 oficiais já desapareceram do comando. Se a estrutura desmoronou assim, o que sobra? Uma massa de corpos sem liderança, sem esperança. No meio da destruição, um soldado desesperado se ajoelha, implorando por ajuda. E a resposta? Uma revelação ainda mais chocante. Os comandantes veem os soldados como meros pedaços de carne. Um comandante conhecido como Kamori levou seus homens a um campo de cadáveres, coletou suas cartas bancárias e códigos antes do ataque. Enquanto enviava seus soldados para o abismo, planejava roubar seus últimos salários. Parece mais uma operação de máfia do que uma tropa militar. Esse horror não é apenas nos frontes. O Kremlin dedica-se a assediar as famílias dos desertores. Mães, esposas, filhos ameaçados para que retornem aos campos de batalha. Se tudo isso for verdade, a própria máquina do Estado russo ataca seu povo. E o que aconteceu na região de Leningrado foi a gota d'água. 9 prisioneiros transportados para o fronte, pegaram suas armas e eliminaram o condutor da caravana. Depois, desertaram. A deserção virou uma onda de destruição. A estrutura militar russa está desmoronando. Sem pagamento, sem comida, sem vodka e sem honra, tudo o que resta é medo e traição. A combinação dessas tragédias revela a operação de um caldeirão de caos. O Kremlin está afundando nesse poço sem fundo. Eles estão perdendo mais do que soldados. Perdem seu futuro, suas populações, sua credibilidade. Segundo fontes militares ucranianas, mais de 1.178.610 soldados russos já foram mortos ou desapareceram.
Entre eles, 153.171 mortes confirmadas, verificadas com precisão por veículos de comunicação. E isso é só o começo. O verdadeiro abismo está logo abaixo da superfície. No coração do conflito mais brutal de nossa era, a devastação da Rússia se revela de forma assustadora. Mais de 1.178.610 soldados foram perdidos, números que parecem quase impossíveis de acreditar. Cada confirmação de morte é uma tragédia meticulosamente verificada, um rosto desaparecendo na névoa de um exército em colapso. E tudo isso é apenas a ponta do iceberg. A cada dia, uma força de 3 divisões desmorona, enquanto 383 mil soldados se perdem desde o início de 2025. Isso equivale a apagar do mapa 32 divisões completas, vidas humanas, máquinas de guerra, esperança. São quase 12 mil tanques destruídos, mais de 23 mil veículos blindados e quase 35 mil sistemas de artilharia. Poderia levar décadas para substituir esse peso de metal na estrutura militar russa. E o que acontece com quem fica? O grito de dor de um soldado sem comida, com uma perna destruída, com um rádio inoperante. Como preencher esse buraco humano? A resposta do regime revela sua maior desesperação. Animais enviados ao fronte. Sim, animais. Incapazes de encontrar soldados ou alimentá-los, os cientistas russos começaram a transformar pombos e biodrones em armas vivas. Implantam microchips nos cérebros dessas aves, tentando transformá-las em bombas controladas ou espiãs. Após baleias azuis e golfinhos, agora a guerra de Putin conta com pombos equipados com eletrodos. Essa não é uma inovação tecnológica, mas uma prova clara do retrocesso militar do país. Será que os comandantes NATO deveriam temer essas criaturas? Se a superpotência que já perdeu 1 milhão de soldados busca salvação em aves implantadas com chips. Talvez a guerra já esteja ganha de antemão, uma derrota humilhante, desesperada. Como um filme de terror que se torna realidade, a narrativa revela que por trás das cortinas, o maior inimigo da Rússia é exatamente ela mesma, um regime que se afunda na pior crise de sua história. No coração da Rússia, algo assustador está se desenrolando. A guerra pareceria uma batalha convencional, mas ela se transformou em um cenário de horror e desespero total. Imagine um exército onde a vida humana foi reduzida a nada, onde 50 mil soldados já desertaram, e muitos deles bebem sopa de seus capacetes para tentar evitar a morte por fome. Parece surreal, quase como um pesadelo vívido, uma batalha pela sobrevivência de uma tribo primitiva, não de uma potência militar moderna. Quando o regime lança esperança em pombos ciborgues, implantando chips em suas mentes, fica claro que a liderança perdeu o contato com a realidade. Essa estratégia desesperada revela um regime à beira do colapso, um símbolo do total fracasso de uma nação que não consegue alimentar, abastecer ou pagar seus próprios soldados. O cheiro de pão queimado mistura-se ao odor de medo nas trincheiras. Cada soldado bebendo sopa de seu capacete é uma prova viva da falência do Kremlin. A guerra se transformou numa luta de sobrevivência, não de conquista. As notícias não mentem. 50 mil desertores, uma cifra assustadora que mostra o quanto o exército está desmoronando. E os dados do Estado-Maior ucraniano confirmam a brutal realidade. Mais de 1,17 milhão de baixas, mortos ou desaparecidos. O som do silêncio na rádio, o grito de um soldado à beira da morte por fome, dizem mais do que qualquer mentiras propagadas pelos líderes russos. Enquanto tentam enganar o mundo, a própria Rússia está morrendo de fome, de doenças e de colapso moral. Tudo indica um final iminente. O exército de Putin, atormentado por fome, sede, pobreza e desespero, está à beira de uma implosão. Conhecendo o histórico de degeneração interna, por que esperar uma batalha convencional? Quando uma nação cede ao interior, ela se destrói sem precisar de inimigos. Será que estamos diante do começo do fim de um império? A resposta parece clara. A vitória já está traçada, e ela não pertence ao regime que, afundado na própria miséria, devora-se de dentro para fora. A tragédia se desenrola numa frente ucraniana onde a humanidade é reduzida a pó. Aqui soldados russos lutam contra a fome, a miséria e o abandono, transformando-se numa máquina de guerra entregue à fome. Vídeos revelam colapsos logísticos, confissões de fome extrema e atos de desespero, como soldar capacetes enchidos de sopa rançosa. A máquina de guerra russa, outrora temida, aos poucos se despedaça sob o peso da negligência de Kremlin. Este inferno na Ucrânia supera qualquer filme de apocalipse hollywoodiano.
Soldados condenados à fome, veem suas vidas evaporarem numa poça de lama gelada, onde o silêncio da rede rádio é o único som a ecoar. Imagine o cheiro podre de corpos em decomposição, misturado ao frio cortante que adormece os membros, e a textura viscosa da lama sob botas esburacadas. É neste abismo de miséria que Putin abandona seus homens, não só ao fogo inimigo, mas a condições medievais. Quem poderia acreditar que um exército supostamente invencível ruiria assim, humilhando décadas de propaganda estatais? Mas o horror vai além. Prepare-se para uma reviravolta que prova como a própria máquina de guerra russa virou seu pior inimigo. Aqui na lama fria e úmida da frente, onde o fedor de podridão paira no ar como uma ameaça constante, um vídeo chocante mostra um soldado soviético, não, um filho da Rússia, transformando seu capacete num recipiente improvisado para sopa aquosa. O metal, ainda manchado com o sangue de camaradas caídos, agora serve para saciar uma fome eterna. Que tipo de líder abandona assim seus guerreiros, deixando-os beber de seus próprios símbolos de proteção? Este ato, capturado em